A palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 13. E nós vamos para o último versículo deste capítulo 13, que é conhecido por todos nós como a bênção apostólica, que diz assim: quantos encontrou? Diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E dizemos amém. Podeis sentar. Graças a Deus. Esta é conhecida como a bênção apostólica. E nós temos outra bênção que é conhecida no Antigo Testamento como a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal está aqui em Números, capítulo de número 6, e o versículo de número 23, 24 e 25, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, e dize-lhes: desta maneira abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esta é a bênção sacerdotal. Qual é a diferença entre a bênção sacerdotal e a bênção apostólica? A bênção sacerdotal, ela tinha como objetivo, como foi dito por Deus a Moisés, abençoar os filhos de Israel. Era uma bênção para os filhos de Israel. Claro que nós também somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Portanto, aquela bênção sacerdotal, ela não perdeu a sua validade. Ao contrário, esta bênção sacerdotal permanece até o dia de hoje. A questão de bênçãos com Deus é algo muito sério, é algo muito especial. Deus havia até designado duas montanhas na terra prometida, aonde uma era o Monte Herbal e o Monte Peresim. 6 tribos estavam no Monte Herbal para abençoar, e as outras 6 tribos estavam no Monte Peresim para amaldiçoar. A pergunta é: qual dos 2 montes você gostaria de estar? No da bênção ou no da maldição? É uma pergunta. Também Deus, no capítulo de número 28 de Deuteronômio, ele disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor, todas estas bênçãos te alcançarão, bendito serás. E aí há uma infinidade de bênçãos. Em resumo, nós temos um Deus que gosta de abençoar. Nós temos um Deus que quer abençoar. E quando Ele abençoa, abençoa de verdade. E Ele, no antigo pacto, está usando pessoas para abençoar. Uma das promessas que Ele faz a Abraão é: abençoarei aqueles que te abençoares e amaldiçoareis aquele que tu amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a Bíblia, meu querido irmão e amigo, está repleta de bênçãos. E Deus é um Deus abençoador. O coração dele transbordam em bênçãos para nossas vidas. Agora, quando nós chegamos aqui na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ao encerrar a sua carta, ele deixa uma bênção para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era aquela igreja
que tinha vários departamentos divididos. Tinha aqueles que diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, tinha outros que diziam que era de Apolo, e tinha outros ainda que diziam que era de Cristo. Era uma verdadeira colcha de retalhos, cada um puxando para o seu lado. E uma das preocupações de Deus é que a igreja se mantenha unida, e que cada um de nós possamos reconhecer o valor de cada membro. E Paulo fala disto, tanto em Efésios, ou tanto em Romanos, no capítulo 12, como também em 1 Coríntios, sobre a funcionabilidade do corpo. Ele diz que cada membro do corpo tem a sua função. Por exemplo, o olho tem a sua função, o ouvido tem a sua função, a boca tem a sua função, a mão, os dedos e assim por diante. E ele diz que cada membro deste corpo é importante. Em questão de membros de corpo, existem os membros visíveis e existem aqueles membros que estão ocultos, que são os órgãos internos do nosso corpo, né? Aquilo que nós não conseguimos ver, tais como coração, a gente sabe que está aí, né? Coração, cérebro, a gente sabe que tem, né? Muitas vezes não usa, mas sabe que tem. Cérebro, rim, pulmão, e essa questão toda. Esses são os membros internos. Agora, os externos que todo mundo vê, né? E Paulo disse que os membros indecorosos a gente cobre, né? Os membros indecorosos a gente cobre, a gente tampa. Porque depois que Adão e Eva cometeram o pecado, eles se envergonharam porque estavam nus. E eles cobriram a nudez. Então, existem aqueles membros que não são tão decorosos, apesar de que tem muita gente aí que acha que deve tirar a roupa e sair correndo peladão. Isto não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente vive em ordem e decência. São aqueles membros que a gente cobre. E existem aqueles outros, né? Que são os membros que a gente deixa à exposição. Por exemplo, imagine se eu não deixasse essa cara linda que eu tenho à exposição. Muitas pessoas não iam contemplar uma beleza como essa, né? Se eu não deixasse este par de orelhas, nunca ninguém neste planeta teve um par de orelhas como o meu. Imagine, coisa linda. Olhos como este, olhos de gato. Se miar, é falso. Mas esta é a realidade, não é? A gente deixa. Alguns membros vai se deteriorando com o passar do tempo, mas a gente vai tentando arrumar daqui, arrumar dali, né? Tem uns que não tem jeito mesmo. Acabou, está acabado, a funcionabilidade dele já foi. Chorar e dar glória a Deus, né? Agora Paulo está dizendo que a igreja tem que saber ter bem claro sobre a questão do valor de cada membro no corpo. E Deus, quando abençoa, Ele tem a bênção coletiva e a bênção individual. A bênção coletiva, por exemplo, hoje, nesta noite, há uma bênção neste recinto para todos nós. Eu não sei se você entendeu muito bem o que eu estou tentando te dizer, mas neste recinto tem uma bênção para todos nós. Para todos nós, como igreja, nós estamos debaixo desta bênção. Eu sinto esta bênção, eu sinto fluir esta bênção neste recinto. Esta é uma realidade. Segundo, há uma bênção no particular, no individual. E esta bênção no individual é aquela bênção que Deus atende à sua necessidade no particular. No individual, aquilo que você veio dizendo, vou ao culto hoje e eu espero que Deus atenda esta necessidade. Fique tranquilo, que antes que a gente diga amém para encerrar este culto, esta necessidade será atendida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Agora, Paulo, ele vem falar aqui sobre esta bênção que nós a intitulamos como bênção apostólica. Claro que não é um mandamento, é uma prática. As igrejas, elas aderiram a estas práticas. Algumas encerram o culto com a oração do Pai Nosso. Tudo bem. Outras, como é o nosso caso, encerramos o nosso culto com a bênção apostólica.
É um costume que a igreja trouxe para o seu convívio. Os bons costumes a gente sempre tem que agregar na nossa vida, agregar no nosso coração. Então Paulo, naquele último versículo, ele quer deixar uma bênção para a igreja quase que eu digo dos corintianos, dos irmãos de Corinto. Ele queria deixar uma bênção para eles. E ele então lança mão da Trindade. Ele aqui enumera as 3 pessoas da Trindade, porque a bênção apostólica conjeva no seu bojo a presença das 3 pessoas da Trindade: a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha as 3 pessoas da Trindade aí: Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Então é algo muito sério, porque Paulo aqui está invocando as 3 pessoas da Trindade, a intimidade de Deus, para abençoar a igreja. E como é uma bênção da Trindade, significa que é uma bênção completa, uma bênção atendida em todos os aspectos da necessidade da igreja. Nós não acreditamos em 3 deuses, há um Deus, e este Deus, ele subsiste em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. E essas 3 pessoas é um Deus. Um Deus. Como Deus não pode ser de maneira alguma entendido plenamente por nossas mentes finitas, então ele se revelou através do Filho, para que eu e você tenhamos um entendimento sobre ele. É como disse capítulo 1 de João, versículo 18: ao Pai ninguém jamais viu, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Este o revelou. E disse mais: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipe disse para Jesus no capítulo 14: mostra-nos o Pai e nos basta. E então Jesus disse: estou há tanto tempo contigo e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai e nos basta? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se não crê assim, crê pelo menos pelas obras. As obras que eu pratico, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim fazem essas obras. Agora, irmãos, essas 3 pessoas estão incluídas nessa bênção apostólica. Essas 3 pessoas. Depois ele manifesta 3 desejos, um em cada pessoa. 3 desejos virtuosos que cada pessoa da Trindade está derramando nesta noite na bênção apostólica. E quais são os desejos? Ele olha para o Filho, e que o Filho pode mais desejar para você e para mim? O que você acha? Que bênção que Jesus fosse dispensar agora para a sua vida? Qual seria a bênção que Ele está desejando a derramar sobre você? Entendeu? Então o Filho, por Ele ser a graça de Deus, e a palavra graça, caris, ou nada mais favor, é isto que o Filho deseja para você: favor.
Graça é favor, é isso que ele está desejando. Quando Paulo recebe o espinho na carne, ele ora 3 vezes, Deus disse: a minha graça te basta, Paulo. Tudo aquilo que você deseja, Deus vai te dizer: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, a minha graça é plena, o meu favor repousa sobre você, e o meu favor se chama Jesus. Se chama Jesus. Depois dessa introdução assim um quanto curta, nós vamos para o nosso sermão de 2 páginas. Esta graça, por que nós utilizamos Jesus e unido a Jesus trazemos a graça? Porque a vinda de Jesus a este mundo foi uma atitude de graça. Ele disse: eu vim por conta própria. Não, eu vim porque o Pai me disse que tinha um projeto e que precisava de alguém para poder vir. E eu me apresentei. Eu me apresentei para vir. Então foi uma decisão voluntária e uma decisão graciosa. E quando Jesus vem, ele vem trazer todo o favor de Deus. Todo o favor de Deus. Para você e para mim. Para toda a humanidade. Ele vem, ele faz obras de graça. Jesus precisava curar alguém enquanto esteve aqui? Não. Jesus precisava fazer qualquer benefício a alguém? Também não. Mas tudo o que ele fazia era uma obra de graça. Ele não precisava ir até a cruz, mas ele o fez. Aí quando eu digo a você que Jesus foi à cruz por um ato de favor da parte dele para conosco, se reveste de toda a importância. Ele livremente, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente, eu a dou livremente. Então foi um ato de favor dele para com você e para comigo. A ida dele até o alto do Calvário, ao chegar ali, ao deixar ser pregado naquela cruz, clavado sem misericórdia pelos algozes, ser levantado naquela cruz, ser colocado como um espetáculo entre os céus e a terra, e está ali todo ensanguentado, as costas todas elas dilaceradas, como aquela coroa de espinho na fronte sangrando, todo aquele sofrimento. Ele não precisava passar por nada daquilo, mas um ato de graça, de favor, ele assim o fez. Por isso que Paulo, ao unir a bênção apostólica, ele fala sobre esta graça, a graça de Jesus. E a graça de Jesus não está única e exclusivamente naquela cruz. A graça de Jesus também, ela vai mais além. Aonde vai? Vai no ato de salvar-nos. Salvar-nos. Você já imaginou? Salvar-nos. Que ato mais extraordinário. Por graça sois salvo. Salvação pela graça. Salvação pelo favor. Ah, mas é que eu toco bonito esse violão cello. Não, não é isso não. Você, não, é porque eu sou bonito. Não, também não. É porque eu falo bonito, eu prego bonito, eu canto bonito, eu sou bonito, eu isso aqui. Não, você e eu não somos absolutamente nada. Quem somos nós na fila do pão da padaria de Jesus? Não somos nada, não significamos nada, mas Ele nos viu perdidos, sem caminho de salvação, e a sua graça nos alcançou. A sua graça nos alcançou. Salvação pela... Quanto você pagou? Nada. Você não teria valores econômicos para pagar qualquer benefício, e muito menos para a salvação. Fora um ato de graça de Jesus para com você. É por isso que Ele, Jesus, está unido à graça, está unido ao favor, e o desejo dele é favorecer você e a mim. E você vai desfrutar desta graça desde o dia que recebeu a Ele, e
até o dia que encontrar com Ele nos céus e por toda a eternidade. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz: ó, conta-nos como você chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e por seu sangue derramado, eu acredito que deve ser, me salvou. Foi graça, graça, superabundante graça. Você vai entrar no céu é pela graça, meu irmão. Pela graça, pelo favor. E como a graça é abundante, o propósito dele é que você não fique de fora. Os céus é os céus de Deus para ser desfrutado por aqueles que foram alcançados pela graça. Aleluia. Eu estou feliz de saber disso. Estou feliz. Graça na morte, graça na salvação, graça diária. Graça diária. E você já imaginou? Hoje recebemos graça. Existe aquela graça comum que é dispensada a todos. Mas existe aquela graça, eu vou dar o nome de graça especial ou graça particular, que só um grupo recebe. E esse grupo é conhecido como Igreja de Jesus. É para você. A graça para o pecador, quando Paulo escreve a Romanos, disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, ela é mais volumosa do que o volume pecaminoso. Não existe ninguém que tenha cometido tamanho pecado que não possa ser perdoado e alcançado pela graça. Aleluia. Não existe uma graça particular para alguém. Não, a mesma graça derramada que salvou aquele ladrão da cruz é a mesma derramada sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que se rendem na presença dele. Esta graça. E esta graça para o viver diário, essa graça, vou dar um nome de graça especial, é aquele favor que Ele nos dá para cada manhã você levantar e dizer: Senhor, muitas graças, vou viver para Ti mais um dia. Aleluia. Aí então nós vemos a segunda pessoa aqui da Trindade, que é Deus Pai. E no Deus Pai a unidade está no amor. Porque de tal maneira amou Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, o amor de Deus. Aliás, irmãos, Jesus, ele é parte do projeto do amor de Deus. Porque o projeto de Deus cheio de amor nasce no coração de Deus. E quando nasceu? Na eternidade. Deus cria o homem, sabia que Adão e Eva ia falhar. Ele sabia disso. Ele sabia que o homem, Adão, que a mulher, Eva, pecaria. E que destruiria todo um projeto lindo e maravilhoso. Porém, essa falha de Adão e Eva, esse pecado deles, não deixou Deus sem uma alternativa. Porque antes mesmo de Adão e Eva pecar, Deus já tinha um projeto. Ele vai pecar, mas eu vou continuar amando. Será que Deus ama o pecador? Claro que ama. Se Deus não nos amasse, não estaríamos aqui. Aquela pessoa que está lá na beira da rua, da rodovia, desprezada, encharcada, elas não são piores do que nós, somos iguais. A única diferença é que
aceitamos o amor de Deus, mas elas também vão aceitar. Não somos diferente da prostituta que roda a bolsa numa esquina, e nem de um viciado que injeta em suas veias os entorpecentes. Não, não somos. Somos iguais. Este negócio de achar que somos melhores tem causado muitos problemas em muitas igrejas e em muitos corações. Somos iguais. A diferença é que fomos perdoados no dia que aceitamos a Cristo como Salvador. Mas Deus o ama a cada um deles da mesma maneira, com a mesma intensidade. Ah, Deus ama a mim, mas os outros não. Não, Deus ama. Ah, você acha Deus só vai amar este irmão que está sentado aqui do meu lado? Pois bem, Ele te ama. Não é pelo fato de que você não ama o seu irmão que Deus vai deixar de amar esta pessoa. Não é pelo fato de que a pessoa não vá muito com a sua fachada e você diz, Deus não deve amar essa pessoa. Não, Deus continua amando ela, do mesmo jeito que ama você. Não mudou nada, o amor dele é igual, é imenso, é intenso e para todos. Aleluia. De tal maneira. E aí, Paulo, de novo, né? Em Romanos ele disse, mas Deus prova o seu amor para conosco. Jesus é a prova do amor de Deus para com você. Se você ainda duvida que Deus te ame, olhe para a cruz. A cruz é o testemunho eloquente do amor de Deus. Se você olhar para a cruz, você vai ficar sabendo que Deus te ama. Por que ele morreu? Morreu por você. Jesus não morreu por ele. Não. Jesus não precisava morrer. Aliás, Jesus é a vida. Jesus é a vida. Ele nunca morre. Ele nunca morre, Ele é a vida. Ele não precisava de passar por tudo aquilo. Mas quando se pergunta, aonde está o amor de Deus para comigo? Aí então, basta você olhar para a cruz. E tem alguns crentes que ainda continuam dizendo, Deus, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama. O Senhor ama Maria, o Senhor ama o Antônio, o José. A mim não. Aí o Espírito Santo disse, olha para a cruz. E você vai ver o quanto Deus te ama. Ah, mas se o Senhor me amasse, eu não seria assim. Tem coisas que só resolve com dieta, meu irmão. Outros com bisturi. E alguns outros com... Você se lembra daquela irmã que foi no consultório médico? E já tinha passado por tudo quanto era dieta... E continuava com um volume expressivo corporal. E aí ela disse para o doutor, doutor, eu não sei o que eu faço. O doutor disse, eu vou te passar a dieta do pescocinho. A dieta do pescocinho, essa daí é infalível. E ele disse, mas que tá bom, doutor. Então me passa, como é que funciona essa dieta? Quando alguém oferecer pudim para a irmã faz assim. Churrasco, macarronada com carne moída e molho de tomate, pão caseiro saindo do forno com manteiga, pizza. Essa é a dieta do pescocinho. Se você colocar em prática, eu vou dizer para você, viu? Terá a graça de Deus e um corpinho de 25. Nem tanto, né? Vamos devagar. Mas Deus te ama. E toda vez que você questiona o amor de Deus, Ele manda você olhar para a cruz. Deus não precisa provar que nos ama. Ele não precisa provar a você que te ama. Ele te ama. Que tal você olhar para este irmão que está ao seu lado e dizer, Deus te ama. Agora, que tal você dizer para ele, e eu também. Eu sei que tem alguns que estão perto daquela que ele está pretendendo dizer, é a minha oportunidade, pastor. Aleluia. Deus te ama, nunca duvide disso.
Nunca, nunca, nunca. O diabo vai dizer que não te ama, que você é assim, que você é o patinho feio da família. Não acredita nele, porque ele é mentiroso. Que você é feio, acredite, porque pode ser que seja. Mas que Deus não te ama, isso é uma mentira. Deus te ama e acabou. Ponto final. Ele me ama. Oh, glória a Deus. Como eu estou feliz em saber que Ele me ama. Você está feliz? Você está feliz? Levantem alto a sua mão e diz: oh Senhor, obrigado, porque eu sei que Tu me amas. O amor de Deus, Ele prova este amor. Ele prova este amor. E tudo mais que Ele fez por você é uma prova constante do seu amor. E aí então, Paulo se une à última pessoa. Aqui, irmãos, essas pessoas, o Pai vem primeiro, o Filho em segundo e o Espírito Santo em terceiro, é para ter uma ordem natural, mas não significa que o Espírito tem menos poder do que o Filho e do que o Pai. Não. Também não é para dizer que o Espírito tem menos amor do que o Filho e do que o Pai. Não. Eles comungam entre si todas as virtudes. E todos os atributos neles têm a perfeição. Por exemplo, o Espírito Santo, ele ama com a mesma intensidade que o Pai. Não muda em nada. A mesma intensidade. E Paulo ainda fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Então o Pai ama, o Filho ama e o Espírito Santo também ama. O Pai tem graça, o Filho tem graça, o Espírito Santo também tem graça, o Espírito da graça. Então essas virtudes, elas estão em todas as pessoas da Trindade e em perfeições. Não há variação. O Espírito Santo tem menos. O Pai tem mais, o Filho tem a metade. Não, todos eles são plenos, completos. Há um pledoma de virtudes e atributos em cada pessoa da Trindade. Então quando fala de amor, está falando que o Pai ama, o Filho ama e o Espírito ama. Quando está falando de graça, o Pai é cheio de graça, o Filho é cheio de graça e o Espírito Santo também é cheio de graça. Agora, ele une mais um atributo na pessoa da Trindade. Ele disse comunhão. Comunhão. E Paulo, ele lança, desculpa aí irmãos, tem que estar usando esse termo. Paulo usa o termo koinonia para descrever a comunhão do Espírito Santo. E a koinonia nada mais é que ter todas as coisas em comum. Por mais que um casal esteja há 50 anos vivendo um matrimônio, nem sempre tem todas as coisas em comum. Eu não conheço a Francisca 100%. E ela não me conhece 100%. Tem coisas que ela não conhece. Por exemplo, o saldo do banco. Tem coisas que ela não conhece. Você está casada há 50 anos, a sua esposa. Esses dias atrás, um irmão até disse para o outro: estou casado há 20 anos e não entendo a minha esposa. O outro disse: o dia que você entender, eu estou há 50 e não entendo a minha. Assim é as questões, né? Nós não entendemos, nós não conhecemos. Nós temos um lapso de conhecimento. Um lapso, né? Não tem vez assim que você levanta de manhã e a esposa fez um negócio que você não sabia que ela sabia fazer? Né? Nossa amor, não sabia que você sabia fazer isso aqui. Não tem um dia que você surpreende a esposa olha assim: não sabia que você sabia lavar um par de meias.
Então são coisas que a gente faz e surpreende, que elas não conheciam, que nós também não conhecíamos. Agora, as pessoas da Trindade, eles se conhecem plenamente. Plenamente. Agora, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele disse que o Espírito prescruta a profundidade de Deus. O Espírito Santo conhece tudo sobre Deus. Não há nada que ele desconheça. E, quando fala de comunhão, entre as pessoas da Trindade, todas as coisas estão comum. O que o Pai conhece do Filho, o Filho conhece do Espírito. O que o Espírito conhece do Pai, o Filho conhece do Pai. E assim por diante. É uma sincronia de conhecimento entre os três. Nunca um surpreenderá o outro, dizendo: estou revelando algo novo para você. Não. O Pai conhece na totalidade, o Filho conhece na totalidade, o Espírito Santo conhece na totalidade. Um conhece o outro e os três se conhecem entre si. Porque tem todas as coisas em comum. O Pai sabe o que faz o Filho sabe o que faz o Espírito sabe o que faz o Pai, o Espírito sabe o que faz o Filho. Não tem nada escondido entre eles. É uma comunhão perfeita. Aí Paulo usa na bênção apostólica a comunhão do Espírito Santo. Ter tudo em comum com Ele. A comunhão dentro da igreja, ela vai em duas direções. Primeiro, eu preciso ter comunhão com esta pessoa que eu estou sentado ao lado. Eu preciso ter comunhão com todos os irmãos da igreja. Não tem esse negócio, irmão. Eu sei que aqui também acontece. Aqueles irmãos que um não fala com o outro. Se um senta num banco, o outro procura outro banco para sentar. Aqui ainda tem esse pessoal, né? Mas Jesus há de dar um jeito. O propósito de Deus é que tenhamos uma unidade, que tenhamos comunhão. Ah, vou fazer uma festa, mas quem é que você vai convidar? Você não vai convidar aquela. Aqui não acontece isso sempre, uma vez por mês. Você não vai convidar aquele, você não vai convidar aquele outro. Não, aquele irmão eu gosto, mas aquele lá não vai, não dá, não trago. Tem alguma pessoa aqui que não tem comunhão com a outra? Se você não tem comunhão com o seu irmão, não pode participar da ceia. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. E se a pessoa que eu não tenho comunhão aqui está, eu tenho que chegar a ela e pedir perdão. E dizer: meu irmão, minha irmã, me perdoa, eu quero ter comunhão contigo. Comunhão não é levar para casa, para morar em casa. Comunhão é conversar, é orar. Tem pessoas que é difícil ter comunhão, mas daí? Aí você entra com a graça de Cristo e vai conversando, orando e pedindo e ajeitando daqui e dali, né? Tem pessoa que é difícil, assim como eu e assim como você. Então, mas esta comunhão se faz necessário. Os obreiros, um ao outro, tem que ter comunhão. Tem obreiro que ele assume a congregação de outro obreiro e ele já perde a comunhão. Aqui não acontece isso toda semana. É só todo dia. Mas perde a comunhão. Não conversa, não convida o obreiro para poder ir lá, levar uma palavra, tal. Ele, não, vou trazer aqui, vai levantar o amor que o povo tinha por ele. Eu sei que isso não acontece sempre, né? Eu sei. Mas ter essa comunhão, se a gente quebrar esta comunhão, nós deixamos de ser igreja. Nós deixamos de ser igreja. Se quebrarmos esta comunhão, nós deixamos de ser igreja. Porque o que faz de nós igreja é a comunhão. É amar uns aos outros. Assim como Cristo nos amou. Aleluia. Aleluia. Agora, a outra comunhão é com Deus. Eu só posso ter comunhão com Deus se eu tiver comunhão com o meu irmão. Não adianta, irmão. Se você não gosta dessa pessoa que está ao seu lado, olha para ela. Olha para ela. Se você não gosta dessa pessoa que está do seu lado e você vai orar, esquece.
Pode orar como uma vaca magra. Deus me abençoa. E Deus disse: olha para o seu lado, precisa ter comunhão com ela. Se você quer saber de um impedimento na oração, é a falta de comunhão com o nosso irmão, a falta de perdão, o levantar muralhas, o levantar barreiras, o levantar sempre situações, obstáculo. Aí nós perdemos, irmãos, a eficiência da fé e o poder da oração. E a Bíblia é tremenda. Jesus disse: se você vai trazer o seu sacrifício diante do altar, e lembra que o Erasmo tem alguma coisa contra você, deixe o sacrifício lá e vai consertar com ele. Peça perdão e depois vem e ofereça tudo. Ofereça. Porque oferecer qualquer sacrifício sem antes acertar a comunhão com o irmão é perca de tempo. Você pode até oferecer, mas não será recebido. Você pode até fazer, mas não será aceito. Ah, mas eu fiz um jejum de 25 dias, mas tem comunhão com o irmão? Não. Então você foi greve de fome. E não foi jejum. Você precisa, e eu também, ter comunhão. Paulo disse: se possível, mantendes a paz com todos. É melhor erguer a bandeira branca do que a bandeira da guerra. É melhor manter em comunhão com este irmão. Não estou dizendo a você que deve levar ele para casa, que deve dar um banho nele, trocar de roupa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve manter uma vida social e cristã respeitável com esta pessoa. E vai vivendo, para que as suas orações não sejam interrompidas. E a comunhão com Deus. Então, se eu vou falar com Deus com problema de comunhão com meu irmão, sabe por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? Porque quebramos a comunhão. Ou então porque escondemos de Deus alguma coisa. O nosso progenitor, ele achou que deveria esconder. Dá para esconder alguma coisa de Deus? E Adão então comeu do fruto junto com a esposa e se esconderam atrás de um arbusto. E naquele momento, a voz do Senhor soou pelo jardim dizendo: Adão, Adão, onde está você? Onde está você? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Claro que sabia. Claro que sabia. Mas Deus queria que Adão dissesse, porque era a forma do diálogo. Aí Adão levantando a mãozinha lá, só as pontinhas estou aqui. O que você está fazendo aí, Adão? Você comeu do fruto que eu te proibi que comesse? Será que Deus não sabia que ele tinha comido? Deus passou lá no pé da árvore, viu a casca jogada, o caroço para lá, falou: comeram. Comeram. E já saiu procurando eles, né? Já saiu procurando eles. Comeu. Aí Adão, né? Como faz a maioria dos homens: a mulher que tu me destes, ela comeu, Senhor. Mas eu mandei foi você não comer, ela podia comer. O pecado entrou no mundo não foi porque a mulher comeu. O pecado só entrou depois que Adão comeu. Porque o cabeça era Adão. Por mais que a Eva era o pescoço, mas o cabeça era Adão. Aí foi a responsabilidade. Entre Deus, entre a palavra de Deus e a palavra da mulher, com que palavra Adão ficou? Você pode ver a Eva chegando: Adão, Adãozinho, eu comi. E aí, minha filha, por que você fez isso? No princípio ele falou: por que você fez isso? Agora você vai morrer. Porque a sentença é essa: comeu, morreu. Agora você vai morrer. Aí Adão começou a pensar: se ela morrer, eu estou lascado. Porque você já imaginou ficar nesse jardim do Éden aqui? Eu sei o que é ficar aqui sozinho, sem mulher.
Quando eu cheguei aqui, que Deus me colocou aqui, era vaquinha, boizinho, e todo mundo aí, eu estava desesperado, entrei em depressão. Aí Deus fez essa mulher para mim, aí, poxa, mas agora ela vai morrer, né? Ela vai morrer. E aí Adão, então, tem aquela ideia genial. Daqui, se é para morrer, morremos os dois. A maior confidente do marido é a mulher. Lembra de Ananias e Safira? Venderam por tanto? Sim, por tanto, foi por tanto. Está vendo os pés dos meninos aí vermelhos do barro lá do cemitério? Levaram o seu esposo e vai levar você também. A mulher, ela sempre é a confidente do marido e o marido da mulher. E entre Deus e Eva, Adão ficou com Eva. Por quê? Ele achou que era uma perca irreparável. Deus não poderia fazer uma outra Eva? Uma Eva sem pecado, melhor? Porque quando Deus faz pela segunda vez, Ele faz melhor, né? Podia ter feito outra Eva, mas o Adão, eu só estou gesticulando, viu, irmãos? Quer dizer, eu já estou viajando na maionese. Mas o Adão, ele preferiu ficar com a voz da Eva e perder a comunhão. Perder a comunhão. Agora, quando Jesus morre na cruz do Calvário, pelo projeto do amor de Deus, o que é que Jesus está fazendo? Ele está restaurando a comunhão. Restaurando. O elo no jardim do Éden foi quebrado daquela corrente de comunhão. Quebrou-se. Lembra que Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão, e agora no dia que ele vem, que está em pecado, o elo da corrente quebrou, foi colocado um querubim com uma espada inflamada, cuidando do caminho da árvore da vida, para que o homem não estendesse a mão e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. Deus também os expulsou dali. Aí você diz, mas que Deus ingrato, Deus... E diz para eles, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. O elo quebrou, o homem se distanciou, o homem foi. Agora na cruz, o que foi que Jesus fez? Pela obra de graça, Ele pega a mão do homem e Ele pega a mão do Pai e volta a unir. Deus estava em Cristo. O homem pegando a mão do pecador e pegando a mão de Deus. É por isso que a cruz é isso. É a mão do pecador e a mão de Deus e unindo. E aí Paulo disse, podemos chamar Abba Pai. Meu pai, meu papai, meu paizinho. Podemos ter comunhão com Ele. Podemos falar com Ele, podemos invocá-lo. No Pai Nosso, Jesus disse, vou ensinar vocês a orar. Vocês quando for orar, abre a oração assim, Pai Nosso que estás nos céus. Para um judeu era algo inimaginável chamar Deus de Pai. Podia chamar de Senhor, podia chamar de Altíssimo, podia chamar de Grandioso, mas de Pai, não. Na cabeça do judeu era apenas filiação nula. Era criação e nada mais. Aí Jesus aparece no cenário dizendo, abre a oração dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Temos comunhão com Ele, andamos de mão dadas com Ele. Meu irmão, o jardim do Éden foi restaurado no Calvário. Quando Jesus morre, a comunhão do Espírito Santo foi derramada, ao ponto de você tomar da mão de Deus e passear por esta vida, e dizendo, Ele é meu Pai, 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 Ele é o meu Pai.
e temos comunhão com Ele. Você sabe o que é ter um pai? Eu sei que tem muitos que não pode ser comparado ao Pai Celeste, mas ter um pai, por exemplo, aqueles que são pais, vai lá, meu filho. Aqueles que são pais, o menino faz uma coisa errada, você disse: olha, você não faça isso, porque se você fizer, eu vou te castigar. No tempo lá de Zagai, quando um pai trata 10 filhos não tratam pai. Aquele tempo antigo, que menino tinha medo do pai, hoje está difícil. Se você fizer, eu vou te disciplinar. Aí o menino vai e faz. Você diz: eu disse para você que eu ia te disciplinar. E você leva lá para dentro do quartinho de reserva, não sei o que você tem lá, se é um rabo de tatu, se é um chinelo, se é um pedaço de mangueira, se é um galho de goiaba, se é o cabo do fio, do ferro de passar roupa, sei lá como é que você exercita essa abençoada disciplina. Aí você não se exceda. Dá uma, dá duas, dá três, dependendo do tamanho da arte, né? Se for uma arte daquela de Leonardo da Vinci, vai 100. Né? Dele. Aí o menino começa a chorar. E chora. Dali a pouco você volta e diz: qual é o sorvete mesmo que você gosta? É assim. Qual é o sorvete que você gosta? Qual é aquele lanche lá no Talon que o Saulo sempre paga para nós? Qual é o lanche que você gosta? Qual é o pastel que você gosta? E o menino está chorando, cheio de lágrimas e baba descendo. Diz: eu gosto de sorvete de morango. Bora, vamos lá comprar. É assim que os pais atuam. Com Deus é da mesma forma, Ele disciplina, porém Ele disciplina justamente, mas não te abandona. E te abraça e te traz aqui e diz: você é meu filho. Você é meu filho, rapaz. Você é meu filho, menina. Você me pertence. Vou te disciplinar, vai doer, vai sofrer, mas você é meu filho. Eu quero ter comunhão com você. E sabe de uma coisa, meu querido irmão? Mais importante ainda é que Ele vai ter prazer de ser chamado por você. Ele terá alegria em dizer para toda a eternidade: está vendo aquele lá? Está vendo aquela lá? Está vendo aquele outro? São meus filhos. São meus filhos. São meus. São meus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo é a bênção apostólica.